Capítulo 6. Camada de rede. Vamos começar por falar sobre protocolos da camada de rede. Então, a camada de rede, também conhecida como camada 3, Layer 3 do modelo OSI, basicamente é uma camada que fornece os serviços que permitem a comunicação, ou melhor, que permitem que os dispositivos finais troquem dados, identificando-os com um endereço que vai ser utilizado na comunicação. Então, existem 4 processos básicos que são executados pela camada de rede. São eles: o encapsulamento e o desencapsulamento. Portanto, o encapsulamento no momento do envio, portanto, quando os dados estão a ser preparados para serem enviados pela rede. O desencapsulamento no momento em que os dados chegam e é necessário perceber se aqueles dados de facto se destinam àquele dispositivo final ou não. O routing, que vamos fazer aqui uma abordagem muito ligeira sobre o que é isto do routing. E ainda este endereçamento dos dispositivos finais. Portanto, o endereço da origem e do destino da comunicação. Há que relembrar que é independente do meio, portanto, independentemente da forma como nós vamos comunicar, esta camada de rede é uma camada que é independente do meio de comunicação que vai ser usado para que se efetive esta comunicação. Então, ainda dentro dos protocolos da camada de rede, portanto, e em relação ao endereçamento dos dispositivos finais, uma das responsabilidades que esta camada tem é precisamente o de colocar, junto com os dados, a informação do endereço IP exclusivo de identificação na rede. Depois, o encapsulamento, como nós já vimos noutros capítulos lá para trás, à medida que os dados vão passando pelas múltiplas camadas do modelo OSI de comunicação, esses dados vão sendo subdivididos e encapsulados com diversas informações. A cada uma desses fragmentos de dados devidamente encapsulados em cada uma dessas camadas, damos o nome de PDU, que é o Protocol Data Unit, e em função das informações que são anexas aos dados, portanto, ou à segmentação dos dados, ela vai adotar diferentes nomes. Esses nomes são, na camada de transporte, são os segmentos, na camada de rede, que é onde estamos, são os pacotes, e depois, como já vimos anteriormente, na camada de ligação de dados, são os frames. Em termos de routing, que é feito também nesta camada, ou esta camada é responsável por isso. Portanto, é esta camada que fornece os serviços para que haja o redirecionamento dos pacotes entre redes, para que os pacotes possam cruzar redes diferentes, é necessário que eles sejam processados por routers. A função do router é precisamente escolher qual é o melhor caminho e encaminhar para esse caminho o pacote, tendo em conta o host de destino. Um pacote pode atravessar vários dispositivos intermediários antes de chegar ao host de destino. E o que é importante retermos nesta parte do routing é que há um conceito que é o conceito de hop, que é o salto, que é cada vez que um equipamento atravessa um router, ele dá aquilo que nós chamamos um salto, que é um hop, e isto é muito importante para entender depois um conjunto de outros conceitos que virão a seguir. O desencapsulamento é o procedimento contrário ao encapsulamento e, em vez de ser a construção do pacote, portanto, recebendo o segmento que vem da camada de transporte e fazendo o encapsulamento num pacote onde são colocadas as informações de endereçamento de rede, o que se faz no desencapsulamento é precisamente o contrário, que é, portanto, quando o pacote chega ao destino, o pacote é, entre aspas, aberto e é verificado no cabeçalho deste pacote o seu endereço IP. E é comparado depois com o endereço IP do host de destino e verificar se é o seu, ele aceita e continua o processo de desencapsulamento. Se não é, descartam. Ainda que possam existir outros protocolos da camada de rede, praticamente todas as redes trabalham com o IP
e na versão 4 e de seguida vamos passar a trabalhar na versão 6. Portanto, trabalhamos a IPv4 e estamos em fase de migração para o IPv6. Os protocolos mais antigos desta camada não fazem parte aqui do âmbito deste curso. Então, pensando aqui um bocadinho agora no encapsulamento IP. Portanto, o que é que nós já sabemos do que já aprendemos? Aprendemos em relação à camada de ligação de dados que nós temos os nossos dados e temos o que nós percebemos foi que são acrescentadas informações no caso da camada de ligação de dados, é colocado um trailer para fechar o frame e são colocadas informações de um cabeçalho que tem o MAC address de origem, MAC address de destino, entre outras informações. Então vocês reparem, no caso da camada de rede, o procedimento é igual. A diferença é que, enquanto na camada de ligação de dados, o que ele recebia era um pacote IP, porque tinha cá os dados mais o cabeçalho de transporte mais o cabeçalho IP, no caso da camada 3, do layer 3, portanto na camada de rede, o que nós vamos receber é o quê? Nós vamos receber os nossos dados com o protocolo de transporte, portanto com o cabeçalho de transporte, e é este cabeçalho de transporte que nós vamos colocar-lhe aqui um cabeçalho IP, portanto um cabeçalho de rede para formar um pacote. Então, o que é que nos interessa saber aqui, no fundo? Interessa-nos saber é que informações vão dentro deste dito cabeçalho de rede, portanto este cabeçalho IP. Agora vamos só falar um pouco sobre 3 características que o protocolo IP tem. Portanto é um protocolo que não é orientado à ligação, portanto não há, ou seja, não é um protocolo que não tem mecanismos para avisar o cliente de que, portanto, o receptor de que vai receber dados e tampouco o emissor tentar perceber se o destinatário está lá na rede ou não. Portanto, não é a responsabilidade do IP. Portanto, o IP tem outras responsabilidades que não essas. É um protocolo chamado de Best Effort, portanto, numa tradução literal, portanto, é um protocolo de entrega de melhor esforço. O que é que isto significa? Significa que o IP não tem mecanismos para perceber se os dados que foram enviados foram de facto recebidos, portanto, se a entrega foi feita ou se os dados se perderam. Não é da responsabilidade do IP e também é um protocolo que é totalmente independente do meio físico, portanto, não há, na construção do protocolo IP, não há qualquer tipo de relação com o meio físico em que a rede vai funcionar. Portanto, seja uma rede Wi-Fi, seja uma rede por fibra óptica, seja uma rede por cabo de cobre, o IP não tem qualquer influência, tampouco tem alguma limitação nesse aspecto. Portanto, ou seja, estas são 3 características que são interessantes. Se vocês pensarem naquilo que vocês sabem sobre o que é um IP, que é um endereço, não é? E pensarmos, todas estas 3 características encaixam perfeitamente nisso. Portanto, esse endereço não está relacionado com a ligação, portanto é um connectionless, não está, portanto não é o IP que é responsável por perceber se o destinatário está pronto para receber dados ou não. Também não é o IP que é responsável por informar o destinatário que está a receber dados ou está pronto ou que se deve preparar para receber dados. Portanto, não tem também o IP na sua forma de funcionamento, na forma como foi construído e pensado, não tem forma de perceber então que se os dados foram entregues ou não, e o IP é utilizado na comunicação independentemente do meio físico que esteja a ser utilizado. Pronto. Em relação, já agora, só para concluir, em relação às questões relacionadas com se a entrega foi feita, se não foi feita, se o emissor sabe que está a enviar e se tem indicação que o receptor está presente na rede, se o receptor está preparado para receber dados ou se percebe que vai receber dados. Todas estas condicionantes são efetivamente verificadas ao longo do processo de comunicação, mas não é no protocolo IP nem na camada de rede que ela é verificada. Portanto, a camada de rede não é responsável por isto. Existem outras camadas, no caso camadas superiores, a camada de transporte, como vamos ver, que essa sim é uma camada onde este tipo de verificação, portanto o garantir que o destinatário está na rede, o garantir que o destinatário é informado de que vai receber dados e que tem que estar preparado para isso, o garantir que se houver algum dado que se perde tem que ser retransmitido, tudo isso é feito na comunicação, mas não é na camada de rede.
e, portanto, não é o IP que é responsável por essas verificações. Então agora vamos olhar com mais atenção, ou vamos olhar com atenção em concreto para um pacote IP e ver que informações é que são adicionadas aos nossos dados e ao cabeçalho de transporte que já vem da camada superior, antes de serem passados à camada inferior, onde vai ser acrescentado o cabeçalho de ligação de dados, portanto, onde vai ser colocados os MAC addresses, entre outras informações. Então, como vocês podem ver, temos aqui um cabeçalho IPv4. O cabeçalho IPv4 tem um tamanho mínimo de 20 bytes e um tamanho máximo de 60 bytes, portanto, ele vai dos 20 aos 60 bytes. E tem este conjunto de campos que vamos só falar sobre alguns deles. Começamos pela versão, portanto, a versão é um valor binário que é colocado neste campo, que é um campo de 4 bits, e que recebe o valor 0100 em binário, que identifica que estamos perante um pacote IPv4. Depois já vamos ver mais à frente no IPv6 que o valor binário é diferente, identificador. Depois temos um campo, que é o campo dos serviços diferenciados, que é um campo de 8 bits que é usado para determinar prioridades de pacotes. É o campo que é usado para fazer QoS, à semelhança do que nós já tínhamos visto no Layer 2. É aqui que é feito, portanto, é um campo que é usado para fazer QoS, para guardar informações de priorização de tráfego. Depois existe um outro campo que é o Time to Live, o TTL, que é também um valor binário de 8 bits e que basicamente tem como objetivo determinar ou limitar a vida útil de um pacote, ou seja, é graças ao Time to Live que nós garantimos que um pacote não fica eternamente na rede simplesmente porque o equipamento de destino foi desligado, está em shutdown ou simplesmente deixou de existir na rede. Vocês imaginam o que é que seria da rede se o destino da rede, se cada vez que há um equipamento que deixa de existir na rede, tudo o que era destinado àquele equipamento ficasse perdido na rede. A rede já estava totalmente congestionada e não era possível navegar. E, portanto, é este parâmetro que é adicionado ao cabeçalho do IPv4 e que permite limitar a vida útil de um pacote. E como é que esta vida útil vai sendo decrementada? Portanto, há valores standard de TTL, de Time to Live. Portanto, os valores de Time to Live são definidos pelos sistemas operativos e em função do sistema operativo e do equipamento de destino, o Time to Live vai ter valores diferentes. Portanto, há um conjunto de valores default de Time to Live. Posso-vos dizer que, por exemplo, o Time to Live do Windows 10 é 128, no caso do Windows é 128. O Time to Live, por exemplo, do Linux é... Ora, onde é que eu tenho aqui? O Linux, portanto, o Time to Live do Linux é 64, tal como o do macOS. E portanto, há tabelas, e eu deixo-vos aqui este link que vos pode ajudar a ler uma tabela para perceberem aqui um bocadinho os valores default do Time to Live e porque é que eles são diferentes. Basicamente, como é que o Time to Live funciona? Portanto, a um pacote numa comunicação é-lhe atribuído um Time to Live. Vamos imaginar 64 é o valor de Time to Live do macOS, por exemplo, e a comunicação que é feita na direção desse equipamento com o macOS ou com o Linux não está presente na rede. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o pacote vai andar a saltitar até conseguir chegar ao destino. E ao chegar ao destino, percebe que, ou seja, ele não conseguindo encontrar o destino, ele vai continuar a circular na rede, tentando sempre encontrar um router que o leve ao destino, e cada vez que ele cruza um router, o valor do Time to Live é decrementado. O router que, ao decrementar o Time to Live de um pacote, este Time to Live chegue a 0, o que vai acontecer é que vai descartar automaticamente esse pacote. Portanto, é o equipamento que, ao decrementar, no caso o router, que ao decrementar o Time to Live, detecta que aquele pacote ficou com um Time to Live 0, é esse router que automaticamente descarta esse pacote. Depois temos o campo protocolo. O campo protocolo é um campo que é usado para identificar o protocolo que é usado nos níveis superiores. Se vocês se recordam, na camada de ligação de dados, Layer 2, portanto, camada 2, nós tínhamos indicação qual era o protocolo da camada 3. Havia lá um campo que era o campo protocolo, que nos dizia se estávamos a trabalhar com um IPv4 ou um IPv6.
No caso do cabeçalho do IPv4, do Layer 3, nós também temos esse campo, que é o campo protocolo, que nos diz o que é que está a ser usado mais acima. Se é um TCP, se é um UDP, se é um ICMP, no caso das mensagens do ping, por exemplo, ou o ARP também, que usa o ICMP. Portanto, nós conseguimos ter essa informação também à semelhança do que tínhamos no Layer 2, temos também essa informação. E por fim, temos os dois campos que são talvez os campos mais importantes do Layer 3, que são o IP de origem e o IP de destino. O IP de origem é um IP unicast, portanto significa que um pacote só provém de um e um só destino, de origem, de uma e uma só origem, e enquanto o IP de destino é um IP que pode ser, esse sim, multicast, se for para vários, um unicast se for apenas para um, e um broadcast se for para todos os IPs da rede. Então, limitações do IPv4. Ao longo dos anos, o IP, portanto, a comunicação na rede enfrentou diversos problemas. E um deles, já há muitos anos que está identificado, que é o domínio portanto, a quantidade de endereços disponíveis para a rede pública é claramente um número limitado. Ainda que existam cerca de 4 bilhões, portanto 4 mil milhões de endereços IPv4, portanto, é um valor bastante limitado em relação às necessidades e principalmente desde que apareceu agora, há uns anos, este conceito do IoT, portanto a Internet das Coisas, Internet of Things, desde que apareceu este conceito, que a necessidade do espaço de endereçamento ser maior tornou-se cada vez mais uma prioridade. Depois existe também uma outra situação, que é o facto de existirem cada vez mais aplicações cujas ligações têm necessidade de estarem permanentemente ativas, e ainda outra relacionada aqui com o desenvolvimento aqui do nosso planeta, que é a questão de muitas zonas subdesenvolvidas começarem a dar os primeiros passos na entrada na rede global, e portanto cada vez a necessidade de endereçamento passa a ser maior, e os desafios que aí vêm a seguir vão ser muito, muito complicados. Há ainda 3 grandes problemas relacionados com o IPv4, nomeadamente a expansão da tabela de routing da internet. Portanto, a tabela de routing da internet é a tabela que tem todos os caminhos entre os servidores que estão ligados na internet, e que a tabela de routing faz com que a gestão das rotas para tornar a comunicação muito mais eficiente e muito mais rápida seja cada vez maior. Portanto, quanto maior for a rede, quanto maior for a necessidade de subdividirmos a rede, tendo em conta a limitação que o IPv4 tem, pior vai ser, porque estas rotas de IPv4 consomem recursos de memória e de processamento destes routers que fazem a interligação de toda a rede mundial. Depois, um grande problema que a rede em IPv4 enfrenta é a questão da conectividade ponta a ponta. Portanto, quando a internet surgiu, uma das grandes vantagens que a rede tinha era a comunicação de ponta a ponta. Portanto, a rede funcionava exatamente da forma que a nossa rede local funciona. Portanto, a comunicação entre dois hosts é direta de um para o outro, não necessita de ter ali, portanto, máscaras, porque não há disponibilidade de endereços e por trás do mesmo endereço não estejam mais do que um equipamento.
esta foi a gênese da internet, portanto, a comunicação de ponta a ponta, que com o boom e com o crescimento que a internet teve e a falta e a limitação do espaço de endereçamento do IPv4 levou a que fosse desenvolvido um protocolo, que é o NAT, que é o Network Address Translation, e que basicamente faz o quê? Por trás de um IPv4 público esconde-se, entre aspas, porque não estão escondidos, mas guardam-se muitos servidores e muitos serviços que são todos representados pelo mesmo IP público. Então é este equipamento com o NAT que faz aqui a gestão das comunicações, mas todos aqueles equipamentos estão presentes na rede global usando o mesmo endereço IP público. E isto faz com que alguns serviços não consigam funcionar corretamente porque necessitam de uma rede permanentemente ligada e permanentemente de ponta a ponta. Ora, se não há essa possibilidade, porque aquele IP público está a ser partilhado por múltiplos equipamentos e isso é feito através do NAT, então temos aqui um grande problema porque não há a possibilidade de haver esta dita comunicação de ponta a ponta neste tipo de situações. Então, apareceu aqui uma solução que era ou que é o IPv6. Portanto, o IPv6 ou a necessidade do IPv6 advém da década de 90. Portanto, foi quando quando começou a ser pensado e quando se percebeu que o IPv4 tinha efetivamente um grande conjunto de limitações, principalmente no espaço de endereçamento. Então, o que é que se percebeu? Percebeu-se que os IPs disponíveis iam ser reduzidos ou praticamente nulos, como é o caso que temos hoje em dia. A expansão da tabela de routing da internet ia ser uma coisa absolutamente gigantesca e ainda esta limitação na falta de conectividade de ponta a ponta. Então apareceu o IPv6. E o que é que o IPv6 faz? O IPv6 basicamente supera as limitações que o IPv4 tem e ainda possui recursos que vão mais ao encontro das necessidades da rede atuais e aquelas que são previsíveis de vir a ser necessárias. E como vocês vão poder perceber, num cabeçalho IPv6 há campos de informação que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em estudo. Portanto, o IPv6, sendo que não é um espaço de endereçamento ilimitado, se calhar podemos considerá-lo ilimitado quando o comparamos com a dimensão do espaço de endereçamento do IPv4, ainda assim o IPv6 supõe-se que possa ter uma dimensão suficiente para os próximos anos. E quando se fala em próximos anos, são mesmo muitos anos, ou alguns anos pelo menos. Então, o que é que o IPv6 traz de vantagens em relação ao IPv4? Então, em primeiro lugar, os endereços IPv6 têm uma estrutura, portanto, de 128 bits, enquanto o IPv4 é só de 32. Reparem, estamos a falar de um endereço cujo espaço, o tamanho, são 4 vezes maior só em termos de espaço que ocupa que o IPv4. Depois, desde logo, a melhoria no tratamento dos pacotes. Como vamos poder ver a seguir, o cabeçalho do IPv6 descomplica e simplifica um conjunto de informações que, no caso do IPv4, poderão gerar alguma confusão. Depois, aquilo que eu disse há pouco em relação ao NAT deixa de ser uma realidade. Isto é, enquanto que nós precisamos de ter o NAT para que um IP público possa, entre aspas, mascarar ou representar um conjunto alargado de equipamentos que estão por trás desse IP público, no caso do IPv6, tendo em conta que o espaço de endereçamento é muito grande,
estamos a falar de uma situação em que todos os equipamentos que vão ter um IPv6, esse IPv6 vai ser público e, portanto, vai ser público e único em toda a rede. E, portanto, vamos poder ter a comunicação de ponta a ponta efetiva na rede sem necessidade de termos aqui o NAT. E um dos problemas, que é o que está aqui neste parágrafo, é que o NAT tem alguns equipamentos não funcionam com o NAT, portanto, porque necessitam de comunicação de conectividade de ponta a ponta, e com o NAT essa comunicação fica, entre aspas, mascarada e não é possível garantir essa comunicação nesse tipo de aplicação. Então, em termos comparativos do IPv4 com o IPv6, e falando aqui numa perspectiva exclusivamente numérica, portanto, o espaço de endereçamento, portanto, o endereço IP, o espaço ocupado por um endereço IP, que são 32 bits, faz com que existam a possibilidade de criação de mais de 4.294 milhões de endereços. Portanto, estamos a falar de 4 mil milhões de endereços exclusivos. Portanto, perto de 4.300 milhões de endereços exclusivos, no limite da sua utilização. O IPv6 é um número que eu confesso-vos que eu não conseguiria, não saberia dizer este número, portanto, do estudo feito é que está aqui esta forma de ser lido. Portanto, estamos a falar de 341 decilhões de endereços. Portanto, 1 decilhão é basicamente este número todo que vocês encontram aqui. Ou seja, quando comparamos numericamente, reparem isto, estima-se que existam tantos IPs V6 quanto grãos de areia no mundo. Seja lá se isto for filosófico ou não, mas é só para representar aqui a grandeza e a brutalidade deste número. E quando digo brutalidade, é no sentido de ser um número gigantesco. Reparem que quando colocamos a quantidade total de endereços do IPv4 sobreposta à quantidade total de endereços do IPv6, reparem que o IPv4 mexe pouco em termos do número total do IPv6. Portanto, se ao IPv6 extraíssemos todo o IPv4, ainda ficávamos com um número absolutamente ou ridiculamente grande. Portanto, é um valor que, como eu dizia há pouco, ele não é infinito, porque ele tem um limite, não é ilimitado, mas quando comparado com o IPv4, quase que podemos dizer que sim. Agora, é óbvio que quando o IPv4 foi desenvolvido, nunca se pôs aqui esta hipótese de haver aqui o esgotamento do IPv4, porque também não se sabia muito bem como é que a rede depois, para onde é que a rede ia e de que forma é que a rede iria crescer. Hoje, quando o IPv6 foi desenvolvido, e aquilo que sabemos hoje, fez com que o IPv6 fosse desenvolvido já a pensar numa perspectiva de média e longa duração, sendo que isto depois é tudo muito relativo, porque não sabemos ao certo quanto tempo vamos levar até conseguir esgotar o IPv6. Estima-se que bastante tempo. Então, cá temos esta é uma imagem que vocês têm no NetAcad. O que é 1 bilhão? Portanto, o que é em comparação 1 bilhão? No caso do IPv4, estamos a falar de 4 vezes isto. No IPv6, estamos a falar de 340 vezes isto. Portanto, é um valor absolutamente incrível. Ora bem, falando agora num pacote IPv6. Então, pensando naquilo que nós vimos há pouco do IPv4, que era aquele pacote, era aquele cabeçalho cheio de informações. Hoje, o que é que nós temos? Temos aqui um cabeçalho IPv6 muito mais simples. Temos também, tal como tínhamos no IPv4, o campo versão. Neste caso, temos o 0110 em binário, que contém a versão do IP do cabeçalho. No caso é o IPv6. É um cabeçalho que, em vez de poder variar entre os 20 e os 60 bytes, ocupa sempre 40 bytes. Tem um campo chamado classe de tráfego. O campo classe de tráfego é um campo que é equivalente aos serviços diferenciados e é usado para efeito de QoS, portanto para diferenciar o tráfego. Depois existe um campo novo
que é um campo de 20 bytes chamado rótulo do fluxo ou flow label, que é um campo de 20 bits que todos os pacotes com o mesmo rótulo de fluxo recebem o mesmo tipo de tratamento por parte dos routers. É um campo que ainda está a ser testado e está ainda em fase experimental como forma alternativa de fazer QoS, portanto de priorizar o tráfego ou diferenciar o tráfego. Depois, o tamanho da carga. O tamanho da carga é um campo que indica o tamanho da parte de dados, portanto, do payload do pacote IPv6, portanto, para que se perceba qual é a quantidade de dados que está anexa a este cabeçalho. O próximo cabeçalho é um campo que é semelhante ao campo protocolo do cabeçalho IPv4 e ao campo protocolo do cabeçalho do frame no Layer 2 e que permite basicamente identificar qual é que é o protocolo que vai ser usado nas camadas superiores. Portanto, se é um TCP, se é um UDP, por aí fora. Depois, o limite de saltos é um campo que é semelhante ao time to live do IPv4. A vantagem do hop limit, que é assim que se chama, o limite de saltos, é que se dá aqui uma nova designação mais, digamos que, mais assertiva em relação ao seu conceito. Portanto, quando falamos em time to live, tempo de vida, no fundo, não é propriamente um tempo de vida. O tempo de vida que nós falamos, e como eu expliquei há pouco quando vimos o cabeçalho do IPv4, é mais um número de vezes que este pacote consegue saltitar na rede, saltitar de router em router até chegar a zero, e ao chegar a zero, o router que o decrementou para zero vai descartá-lo. Portanto, no fundo, não é propriamente um tempo de vida, será mais um número limite de saltos que aquele pacote consegue dar. E no IPv6, ele já é designado como hop limit, como limite de saltos. E depois temos o IPv6 de origem, que é o IPv6 que é a origem da comunicação, e o IPv6 de destino para representar o equipamento de destino com o qual nós estamos a querer comunicar, sendo que a garantia é que esta comunicação é feita de ponta a ponta. Routing. O que é o routing? O routing é o processo através do qual os dados circulam de uma rede para outra. E é aqui que entra uma das grandes funcionalidades desta camada, que é este redirecionamento dos pacotes. Então, quando um host envia um pacote, quando envia uma informação pela rede, quem é que é o destino? Onde é que se encontra o destino daquela comunicação? Portanto, pode ser ele mesmo, pode ser para um host que se encontra na sua rede local. Portanto, estamos a falar de um equipamento que é o 1, que pode enviar para ele próprio, pode enviar para um equipamento que esteja na sua própria rede, ou pode enviar para um equipamento que está numa rede remota. Como é que o equipamento, como é que o nosso equipamento sabe em qual destas três circunstâncias é que ele está, perante qual destas circunstâncias é que ele está? Através do cálculo que ele faz do seu IP e da sua máscara de subrede. Portanto, o endereço IP de origem e a máscara de subrede são comparados e a máscara de subrede, ao ser feito um cálculo com o IP, vai fazer com que o equipamento determine se o IP de destino se encontra, se é ele próprio, se encontra na mesma rede que ele ou se encontra numa rede remota. Então, é neste conceito da rede remota que entra o conceito do gateway padrão. Então, basicamente, como é que funciona, ou o que é basicamente um gateway padrão? O gateway padrão é o endereço do equipamento que tem a capacidade de, quando a comunicação que eu estou a fazer vai para fora da minha rede, seja de que host for, eu tenho que enviar essa informação a quem na minha rede consegue sair para fora da rede, que neste caso é o meu gateway padrão. Portanto, sempre que um dos meus equipamentos de rede quer comunicar com o exterior, eles não comunicam diretamente. Eles comunicam
com o seu gateway e é o seu gateway que faz a comunicação, recebe a resposta e entrega a resposta. Então, este é o conceito de gateway padrão. Portanto, encaminha o tráfego para outras redes, tem um endereço IP local no mesmo intervalo de endereços que os outros hosts da rede e pode encaminhar dados para dentro e para fora da rede. Portanto, basicamente o processo é muito simples. Eu tenho o meu equipamento que detecta que o destino, o IP de destino daquela comunicação não está na minha rede. Então eu vou ter que enviar aquela comunicação ao meu gateway e é o meu gateway depois que tratará dessa comunicação para fora. Depois, se o gateway sabe ou conhece o destino, entrega-o. Se não conhece, o meu gateway entregará ao seu gateway, que por sua vez entregará ao seu gateway e assim sucessivamente até chegar a um gateway que conhece a rede de destino e consegue entregar diretamente ao equipamento de destino. Portanto, existe o endereço gateway faz parte das definições de rede de todos os equipamentos da nossa rede. Portanto, o nosso próprio computador, quando lhe é atribuído um IP ou quando nós configuramos manualmente um IP, nós atribuímos-lhe um gateway por defeito e esse gateway ou podemos considerar a rota mais básica, mais direta e mais simples que é possível configurar. Portanto, e porquê é que nós chamamos de rota? Porque nós estamos a indicar um caminho que os dados devem seguir sempre que o destino for um IP que não se encontre na nossa rede. Portanto, sempre que o PC2 ou o PC1, ao enviarem dados, se apercebem que o IP de destino se encontra dentro da mesma rede, eles não precisam do IPv4 ou do IPv6 para comunicar. Eles a partir daí comunicarão sempre pelos MAC addresses, pelo Layer 2 e é o switch que é responsável por entregar esses dados. Se algum destes PCs perceber que o IP de destino se encontra fora da sua rede, o que ele vai ter que fazer é enviar o pedido de comunicação ao seu gateway e é o seu gateway que vai entregar diretamente ou vai entregar ao seu gateway, que vai entregar ao seu gateway, como eu disse há pouco, até encontrar o equipamento de destino. Percebendo agora um bocadinho o time to live, é nestes saltos de gateway em gateway, de router em router, que o time to live vai decrementando. No caso, se for um cabeçalho IPv6, falamos já do número do limite de saltos. E quando esse limite de saltos ou time to live chegam a zero, o equipamento que o decrementou e que o fez chegar a zero é o responsável por descartar esses dados. Ora bem, ao longo da comunicação que nós vamos fazendo, o nosso computador, portanto o nosso equipamento, vai guardando uma tabela de routing. Portanto, aqui aparece sempre tabela de roteamento, por causa do PTBR do Netacad. Eu vou falando sempre em routing porque acho que é uma expressão mais interessante. Então, o nosso computador também tem uma tabela de routing, tal como os routers têm as suas tabelas de routing para saberem por onde é que encaminham os dados. De que forma é que nós conseguimos conhecer a tabela de routing do nosso computador? Então, através do comando rootprint ou do netstat-r, nós conseguimos encontrar isto que está aqui nesta imagem, que é a nossa tabela de routing. E a tabela de routing basicamente é dividida por três partes, portanto, são três secções. Tem uma lista de interfaces que tem os MAC addresses e o número das interfaces que estão atribuídas no host. Portanto, para nós conhecermos os MAC addresses das nossas placas de rede, podemos usar este comando. Depois temos a nossa tabela de rotas, que é o que está, a nossa tabela de rotas, neste caso IPv4, e depois temos a tabela de rotas IPv6. Neste caso, neste exemplo, só temos aqui a tabela de rotas IPv4. E é basicamente o que vocês têm aqui. Portanto, as rotas ativas, destino da rede, a máscara de subrede, qual é o gateway para o qual vai ser enviado e depois qual é a interface de rede e, por sua vez, qual é a métrica. E, basicamente, esta é a informação que consta da tabela de routing. O routing foge aqui um bocadinho ao âmbito deste curso. Vamos falar dele só numa perspectiva muito ligeira, só para vocês ficarem a conhecer como é que estes encaminhamentos são feitos.
porque depois nos outros níveis de CCNA, aí sim, falamos de routing um bocadinho mais aprofundadamente. Então, no nosso computador, o routing é definido através daqueles endereçamentos e da comunicação que vai sendo feita. Mas, grosso modo, quem manda no routing ou quem faz routing no nosso computador é sempre o nosso gateway. Portanto, nós, se só tivermos um gateway, só tivermos uma rede só com um gateway e que nós comuniquemos diretamente com ele, nós, basicamente, tudo o que são decisões de encaminhamento é sempre para o nosso gateway. Se for a rede local, enviamos diretamente. Se for para fora da rede, é enviado ao nosso gateway e depois o gateway que faça esse caminho. Então, olhando aqui para este exemplo, nós conseguimos perceber o quê? Nós conseguimos perceber que este router R1 tem 3 redes que estão diretamente ligadas a ele. São que redes? A 192.168.10.0, a 192.168.11.0 e a 209.165.200.224. Então, isto significa o quê? Que este router tem estas 3 redes diretamente ligadas a si. Ok? E porquê é que isto é importante percebermos? É importante percebermos porque, se nós olharmos para o R2, portanto o router R2, também tem outras 2 redes, ou melhor, tem 3 redes nos quais está ligado diretamente. A rede 10.1.1.0, a rede 10.1.2.0 e a rede 209.165.200.224. E se nós pensarmos que este router, que aqui está, o R1, tem estas 3 redes ligadas diretamente, e este R2 tem estas 3 redes ligadas diretamente, nós também conseguimos perceber isto. Conseguimos perceber que este router R1 também está ligado a estas 2 redes. Não de forma direta, mas de forma remota. Porquê? Porque se ele quiser comunicar com alguma destas redes, basta que ele envie através do router R2. Portanto, redes diretamente ligadas no R1 são estas cujas interfaces fazem a ligação. As redes remotas são aquelas que, através das suas ligações físicas, se consegue aceder. Ok? Então, vamos ver. Se eu pegasse no R1, no equipamento R1, acedesse à sua consola, ao seu CLI, e usasse o comando equivalente ao netstat-r ou ao print root, ao root print, o que eu ia obter era o comando show IP route, que é o comando que se usa nos routers da Cisco para listar as rotas, e basicamente eu consigo ver o quê? Consigo ver estas rotas todas que estão definidas neste router, nomeadamente rotas que estão identificadas com 3 letras, um D, um C e um L. Então reparem, o que é que esta tabela nos mostra? Rotas que estão diretamente ligadas e rotas remotas. Também nos mostra como é que cada rota foi aprendida. Qual é a confiabilidade e a classificação de cada uma destas rotas. Também quando é que a rota foi atualizada pela última vez e qual a interface do equipamento que está a ser usada para alcançar esse destino. Como é que o router verifica se aquele pacote se destina a uma rede remota ou uma rede diretamente ligada. O router é um equipamento chamado Layer 3, ou que se dá o nome de Layer 3 também, um equipamento Layer 3 que consegue ler não só o cabeçalho de enlace de dados, ligação de dados, como também consegue ler o cabeçalho do Layer 3, da camada de rede. Por isso consegue ler o IP de origem e o IP de destino. E então é aí que ele percebe se, ou seja, ele ao ver o equipamento, o IP do destino, ele faz a mesma operação, faz o mesmo cálculo que o nosso host também fez. O nosso host fez esse cálculo para determinar que era ao gateway que ele tinha que enviar porque o IP de destino não estava na sua rede. O router faz exatamente a mesma coisa para perceber se a rede de destino está ao seu alcance de forma direta ou de forma remota.
e é aí que ele decide encaminhar para o router, que pode ser o seu gateway ou pode ser outro, porque eu podia ter aqui uma outra ligação a outro router para outras duas redes se eu quisesse. E era com base nesse cálculo que ele ia decidir se ia seguir para esta rede ou para esta rede. E portanto é desta forma que é feito, em grosso modo, o routing. E é com base nestas tabelas de routing. Então o que é que nós vimos ali em relação às entradas das tabelas de routing? Começando pelas redes diretamente ligadas. Reparem aqui, dividimos aqui esta tabela em duas partes. As redes que foram aprendidas e as redes que estão diretamente ligadas. Vamos ver então. Redes diretamente ligadas. As redes aprendidas, estamos a falar das redes remotas, obviamente. Portanto, em primeiro lugar, aparece-nos a origem da rota. A origem da rota diz-nos se identifica com um C redes que estão diretamente ligadas e com um L identifica-nos qual é a interface local que está associada àquele endereço. Então reparem, olhem aqui. Então eu tenho a rede 192.168.10.0, que é esta, está directly connected, tem cá um C, através do Gigabit Ethernet. E reparem que associado a esta rede está o quê? O endereço da minha interface, que é o 192.168.10.1 e que está na interface Gigabit Ethernet 00 que está ali. Portanto, é por aqui que o meu equipamento percebe de que forma é que, ou através de que interface e de que endereço é que ele vai comunicar sempre que o destino for a rede 192.168.10.0. E agora reparem, isto são as redes diretamente ligadas. E quando são redes remotas, ou seja, as redes que têm que ser aprendidas. Portanto, uma rede que tem que ser aprendida, portanto, uma rede remota, é uma rede que numa fase inicial não é conhecida e que depois vai sendo conhecida ao longo do tempo, através de protocolos que nós possamos configurar, através de redes que nós possamos, ou através de rotas que nós possamos configurar manualmente, porque também existem rotas estáticas que nós podemos configurar manualmente. E basicamente o que é que, para cada uma destas rotas, que informações é que nos dão? Então começa desde logo por um primeiro caractere que nos indica qual é que é a origem da rota, ou seja, de que forma é que a rota foi aprendida pelo router. Se foi algum protocolo de routing que foi ativado e configurado e através desse protocolo ficou a conhecer, ou se foi uma rota estática. Reparem, o D que está aqui representa, vocês depois poderão procurar na internet, se procurarem por códigos de rotas de routers Cisco, vão encontrar uma lista que vos diz o que é que cada caractere significa. Portanto, o C é uma Directly Connected. Se for um S, se aqui estiver representado um S, significa que é uma rota estática, é uma static. Depois, o D é o protocolo EIGRP, que é o que está aqui escrito, o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Depois há o O de OSPF, há o B de BGP, há o R de RIP e depois há outros ainda que poderão aparecer. No fundo, o que é que isto nos interessa? Interessa para percebermos de que forma é que esta rede, é que esta rota foi aprendida pelo nosso router. Ou se foi algum protocolo que levou isto, ou se alguém a configurou estaticamente, manualmente. Depois, na mesma linha, eu sei que este protocolo EIGRP tem esta rota para este endereço. Este endereço representa o IP da rede de destino. Portanto, a rede 10.1.1.0/24, que é esta rede que aqui está representada na tabela de routing deste equipamento. É uma rede remota, por isso ele não consegue aceder a ela diretamente. Por isso aqui não aparece um C de ligada diretamente, como é o caso destas duas redes que nós temos aqui. Ok? Então, vamos lá. A seguir aparecem dois valores. São dois valores que, até estudarem routing assim mais a sério, podem fazer aqui alguma confusão. Que é o valor da distância administrativa
e do cálculo da métrica. Então, 90 representa a distância administrativa para a rede correspondente. Também é conhecido como a confiabilidade desta rota. Quanto mais baixo for o valor do custo administrativo, maior é a confiabilidade da rede. Só para terem uma ideia, os valores por defeito de uma rede directly connected, de uma rede conectada diretamente, o valor é 0. Por isso é uma rede altamente confiável, porque está ligada diretamente. Depois, se for uma rota estática, por exemplo, o valor por defeito é 1. Por isso é um valor também baixo. Depois, dependendo do protocolo que se utiliza, os valores podem ser diferentes. No caso, o EIGRP usa muito o 90 como valor standard de distância administrativa. Depois, o 2.170.112 representa a métrica. A métrica é o valor, portanto, digamos que é o custo para atingir aquela rede. Portanto, representa o valor atribuído para alcançar a rede remota. Quanto mais baixo for o valor, essas rotas são preferidas, são preferenciais. Como é que este valor, como é que esta métrica é calculada? Isto é através de uma fórmula bastante complexa, mas que, por exemplo, no caso do EIGRP, usa múltiplos fatores, como é o caso de largura de banda, delay, pode incluir a carga nas interfaces, a confiabilidade, entre outros parâmetros que podem ser integrados neste cálculo. É um cálculo que é feito no momento que a rota é calculada, ou é adicionada, ou é conhecida. Okay? Depois, reparem, o que é que eu sei então? Recapitulando o que já vimos até aqui, é uma rede que foi aprendida através do protocolo EIGRP e diz-me que o acesso a esta rede tem este custo e esta distância, e é acedida através do endereço 209.165.200.226, que é basicamente o endereço do próximo salto. No fundo, é o gateway do meu R1, que corresponde exatamente ao R2. Já lá vamos. Então, depois aparece-me um parâmetro de tempo, que é a data e a hora da última vez que aquela rota foi conhecida, e o interface no meu equipamento, através do qual eu tenho a ligação feita para a esse equipamento. Então reparem basicamente o que é que me permite esta linha de routing. Se este computador que aqui está quiser comunicar com este computador que aqui está, o que é que vai acontecer? Este computador faz contas e percebe que está na rede 192.168.10.0 e percebe que este computador aqui do fundo está na rede 10.1.1.0. O que é que ele faz? Ok, aquele indivíduo, perdoem uma expressão, não está na minha rede. Então eu vou ter que enviar isto ao meu gateway. O que é que o meu gateway faz? O meu gateway pega no IP de origem e verifica que a origem do IP é um IP da rede 192.168, estou aqui neste router, 192.168.10.0. E o IP de destino, porque ele consegue ler o conteúdo do pacote IP de destino está na rede 10.1.1.0. O que é que ele faz a seguir? Ok, eu não conheço a rede 10.1.1.0, não sei. O que é que ele faz? Vai verificar a sua tabela de routing. Ao verificar a sua tabela de routing, vai à procura deste endereço nesta coluna, que é a coluna da rede de destino. E encontra esta linha. E como ele só encontra uma linha para esta rede de destino, ele não vai estar a comparar nem métricas, nem distâncias administrativas. Porque se ele tivesse várias, ele ia usar aquela que tivesse os valores menores, que eram redes mais confiáveis, que era uma rota mais confiável, uma rota preferencial. Como não tem, vai seguir esta. E o que é que ele vai saber por esta linha? Vai saber que o acesso a esta rede é feito através do endereço este que se encontra nesta interface. Então o que é que ele faz? Ele envia os dados do meu PC1, envia-o ao seu gateway, que por sua vez faz a entrega ao PC3. E é assim que funciona esta questão do routing. Ora bem, o endereço do próximo salto foi aquilo que eu acabei de vos mostrar. Portanto, basicamente, no caso do meu gateway, é o gateway dele para sair de onde está. Porque reparem, se olharem,
aqui para este exemplo desta rede, o meu router apenas comunica com aquele router e, portanto, ele não tem como enviar para mais lado nenhum. Portanto, o meu router é o gateway desta rede, o meu router é o gateway desta rede e o meu router tem como gateway este equipamento que aqui está. Ok? Em termos da informação que temos aqui neste slide, vocês depois vão poder ver um vídeo no Netacad que mostra ou que explica, detalha em concreto isto que eu acabei de explicar, que no fundo é o quê? São duas redes que foram conhecidas pelo protocolo EIGRP, com a respectiva métrica e o respectivo custo administrativo. Tem aqui os gateways, tem aqui, ou seja, no fundo é a identificação de que este R1 tem, seja para esta rede, seja para esta rede, este router R1 vai sempre usar este router como gateway. É o que estas duas linhas, estas duas entradas na tabela de routing querem dizer. Agora vamos falar um bocadinho sobre os routers enquanto equipamentos físicos. Ora bem, o router é basicamente um computador, portanto, eles têm processador, têm memória, têm dispositivos de entrada e saída. No caso da Cisco, os routers utilizam o iOS como sistema operativo. Tal como os computadores também têm memória, têm a RAM, têm a ROM, têm a NVRAM e a Flash, cada uma delas com um objetivo muito próprio, que vamos ver de seguida. Em termos internos, os routers apresentam sensivelmente a mesma estrutura geral. E agora vamos olhar agora para essa estrutura, onde vamos conhecer um bocadinho do exemplo de um router por dentro, mas que serve de base a muitos outros routers que pudéssemos estar a ver. Então temos aqui uma ventoinha que serve para refrigerar o equipamento, porque são equipamentos que aquecem bastante. Temos a fonte de alimentação, fundamental para fornecimento de corrente elétrica e para garantir o funcionamento do equipamento. Temos aqui dois interfaces que servem para ligação de placas HVIC, por exemplo, para acrescentar portas de diferentes tipologias ao nosso router. Elas funcionam aqui um bocadinho como as PCM-CIA dos PCs, portanto ele tem aqui uma interface de ligação e as placas são encaixadas assim neste sentido. E confere aqui uma nova funcionalidade a este router, porque muitos routers da Cisco são vendidos com estas slots, chamemos-lhes assim, vazias, e depois o cliente é que escolhe o tipo de interface que vai querer utilizar, se é de fibra óptica, se é de outro tipo. Então, o que temos aqui são dois exemplos de dois dissipadores para estas placas que nós acrescentamos aqui, que são placas que também vão gerar bastante calor e, portanto, elas precisam destes dissipadores de calor. Depois temos o CPU, portanto o CPU que é o processador do nosso router. Temos um módulo de integração avançada que basicamente é um apoio ou uma extensão do CPU principal que auxilia o processador naquelas tarefas um bocadinho mais exigentes, como é o caso de criptografia. Depois temos a RAM não volátil, temos a memória flash, que basicamente vamos ver a seguir como é que estas duas memórias se dividem. Portanto, temos a memória RAM não volátil, temos a memória RAM dinâmica, e que, portanto, no fundo estamos a falar aqui um bocadinho à semelhança daquilo que os PCs têm, a ROM e a RAM, sendo que aqui são todas RAM, sendo que uma delas é mais permanente do que a outra. A outra é totalmente volátil, que é esta que temos aqui. Mas já vamos olhar para elas para perceber melhor. Então, aqui estão elas. Dentro da memória de um router, o que nós temos basicamente é isto. Nós temos uma parte da memória que é volátil e temos uma parte da memória que não é volátil. Dentro da memória não volátil, nós temos a ROM e temos a NVRAM e a Flash. Dentro da memória volátil, temos apenas a RAM. Qual é que é a diferença?
à semelhança dos PCs, toda a parte não volátil é aquela que, independentemente do equipamento ser desligado ou não, ela vai permanecer guardada. Toda a memória volátil é a memória de execução, é aquela que, onde estão todos os componentes que estão em funcionamento naquele momento em termos de software e que, ao ser reiniciado o equipamento ou ao ser desligado o equipamento da corrente, automaticamente ela vai ser limpa. Então, agora falando um bocadinho sobre estes 4 tipos de memória. A memória RAM, pronto, é a memória que é volátil, é aquela que é apagada cada vez que o equipamento é desligado ou encerrado. É usada para armazenar as aplicações, os processos e os dados que devem de ser executados pelo CPU. É também onde fica guardado o iOS que está em execução, onde fica guardada a tabela de routing e a tabela de ARP, o ficheiro de configuração que está ativo e que está a chamada running config, portanto a configuração que está em execução, e ainda o buffer de pacotes que aguardam a entrega. Portanto, tudo isto é colocado na memória RAM que é totalmente volátil. Portanto, se houver uma quebra de energia e o equipamento se desligue, tudo o que está na memória RAM é automaticamente apagado. E depois temos a parte não volátil da memória, onde se destacam a ROM, a NVRAM e a flash. A ROM, então, é uma memória onde nós temos guardado um iOS limitado e é onde são guardados também as instruções de POST. O POST é um procedimento de arranque, portanto POST significa Power On Self-Test, que os PCs também fazem, em que no caso do PC é enviado um bit a cada componente de hardware para que eles respondam e a nossa BIOS ou a nossa UEFI tenham a certeza que todos os componentes do computador estão lá e estão em pleno funcionamento porque todos responderam. Quando não respondem dá aqueles bips de erro. No caso dos routers é igual, portanto ele também tem lá esse dispositivo, esse pequeno programa que basicamente verifica que estão lá os componentes todos e que o equipamento está pronto a ser arrancado. Depois temos a NVRAM que guarda o ficheiro de configuração inicial, portanto chamado de Startup Config, e depois temos a memória flash que é usada para guardar permanentemente o iOS, os ficheiros do iOS e ainda ficheiros de registro e de backup. Portanto, ou seja, é onde é guardado verdadeiramente o nosso sistema operativo, que depois é enviado para a memória RAM a quando do arranque da máquina, do router enquanto máquina. Então, que ligações é que o router faz? Ligações físicas. Portanto, o router suporta ligações diferentes. Essencialmente, os routers têm portas LAN para as redes internas, locais, e as WAN para fazer a interligação entre routers. Modelos diferentes de routers hão de ter portas diferentes, sendo que na maioria dos casos os routers vêm com aquelas interfaces prontas para que nós possamos comprar as placas de rede que nós necessitamos para o nosso caso em particular, porque com o mesmo router pode servir para interligar redes diferentes em termos de comunicação. O padrão Ethernet é o mais comum entre modelos diferentes de routers. Então, falando ali naquelas, chamemos-lhes slots de expansão, se quiserem chamar assim, temos estas slots para ligações WAN. Neste caso, aqui não se percebe muito bem, mas são 4. Ou melhor, desculpem, são 3. Tenho aqui 1, 2, 3. Tenho aqui estas 3 slots que eu posso retirar estes parafusos laterais, retirar esta tampinha e encaixar neste sentido umas portas de RAM para fazer umas portas de série, ou seja, umas placas de rede para fazer umas portas de série, um DSL, switch, Wi-Fi, o que eu quiser. Depois, este router, neste exemplo em concreto, que é o 1941, um Cisco 1941, eu tenho aqui 2 slots de compact flash. As slots de compact flash dão mais armazenamento flash, portanto a memória flash que nós vimos há pouco, nós podemos aumentar essa memória flash se tivermos necessidade de ter mais espaço para o iOS ou para backups ou o que quer que seja. Então, no fundo, são
slots para armazenamento em flash, portanto são cartões compact flash que podem ser colocados aqui. Depois ainda temos a porta-consola para fazer as configurações do equipamento, como nós já vimos que os switches também têm. Temos a porta auxiliar que também vimos nos switches para fazer aquela ligação dial-up quando o router é colocado num local onde não há possibilidade de ligação de um cabo de consola ou outro tipo de ligação. Depois ainda temos aqui as portas Gigabit Ethernet para ligação LAN, que são portas, chamemos-lhes portas standard. E ainda há portas USB que ainda dão mais espaço de armazenamento à semelhança dos slots flash. Agora, em termos do arranque e da utilização das memórias no arranque do sistema operativo do iOS do router. Então, os ficheiros de imagem do nosso iOS, como vimos há pouco, são guardados na memória flash e tem lá o sistema operativo, o Cisco iOS. A flash ainda guarda outros ficheiros de sistema, enquanto que a NVRAM guarda os ficheiros de configuração, a chamada Startup Config. E então o que acontece quando arrancamos o nosso router? Portanto, no processo de arranque do router é realizado o POST, portanto o Power On Self-Test, verificação se o router está em pleno funcionamento e os seus componentes também. Depois é carregado o Bootstrap, que basicamente vai dar o arranque para que possa ser carregado então o sistema operativo e o ficheiro de configuração. Então a seguir é localizado e carregado o Cisco iOS, que se encontra na memória flash, e ele passa para a memória RAM e ele fica em pleno funcionamento. A seguir é localizado e é carregado o ficheiro de Startup Config. Quando ele está em execução chama-se Running Config, como também já vimos. E a partir daqui nós temos o nosso equipamento a funcionar com o sistema operativo e a respectiva configuração. Um comando que é muito interessante de ser usado é o Show Version, porque o Show Version consegue fornecer-nos muitas informações relacionadas com a quantidade das memórias que estão instaladas, as imagens do iOS que foram carregados durante a inicialização, entre muitas outras informações. Também é um comando que vocês devem de conhecer e que, para fazer debug a alguns problemas, é muito, muito, muito interessante. Configurações de um router. À semelhança do switch, e como vocês podem ver, a forma de configuração inicial de um router é exatamente igual à de um switch. Portanto, o que é que nós devemos fazer em termos de configuração? Mudar o nome do equipamento, para sabermos com que equipamento é que estamos a lidar, proteger o modo privilegiado, proteger o acesso ao equipamento, proteger o acesso remoto ao equipamento. Portanto, quando eu digo proteger o equipamento, é proteger a entrada no equipamento. Proteger o acesso remoto ao equipamento, proteger as passwords, apresentar um aviso legal para que quem entra no equipamento tenha a noção que se calhar não pode estar ali, configurar uma interface virtual para gestão remota do equipamento e ainda, claro, gravar estas configurações. Então, recapitulando o que fizemos para o switch, nos switches o que é que nós fazíamos? Usávamos o comando hostname para dar um nome ao equipamento, usávamos o comando enable secret para dar-lhe uma password do modo exec privilegiado, depois entrávamos no line console 0 e dávamos-lhe uma password para proteger o acesso às linhas, proteger o acesso ao equipamento, sempre que alguém entra no equipamento lhe seja pedido uma password. Depois temos ainda o acesso, a proteção das linhas VTY para quem aceder remotamente ao equipamento também ser confrontado com uma password. Depois temos a encriptação das passwords, temos a definição de um banner que alerta o utilizador que está a entrar na página ou no interface de configuração do equipamento que provavelmente ele não está autorizado. Depois ainda temos a configuração da interface remota e ainda a gravação da configuração, nomeadamente o copiar da Running Config para dentro da Startup Config. E como poderão ver nos próximos 2 slides, a configuração do router é igual. Hostname, Enable Secret, proteção do modo privilegiado, Line Console 0, a proteção da entrada no equipamento, as linhas VTY para o acesso remoto, portanto proteção do acesso remoto, o Service Password Encryption para encriptar as passwords ainda mais, depois o Banner Message of the Day para apresentar um aviso legal no acesso ao equipamento, a configuração do acesso remoto
e ainda a cópia da running config para dentro da startup config para guardarmos permanentemente as configurações deste equipamento. Dentro das interfaces, ou seja, como é que nós podemos verificar o que é que temos, que configurações é que nós temos? Temos 3 comandos show que podemos usar. Show IP route, que mostra a tabela de routing IPv4 armazenada na RAM. Temos o show interfaces, que mostra uma estatística de todas as interfaces do dispositivo, tanto as físicas como as virtuais. E depois o show IP interface, que mostra todas as interfaces no router. Portanto, o show interfaces muitas vezes é usado nos switches. O show IP interface, o interface brief, é muito usado nos routers. Ora bem, configuração de um gateway padrão. Ora, é necessário existir um gateway para que nós possamos comunicar com redes remotas. Portanto, se o switch tem necessidade de ser gerido através das linhas VTY, muito provavelmente o switch vai ter que ter um gateway padrão para que nós possamos conseguir aceder a ele remotamente. É o exemplo que temos aqui. Se o switch não tiver um gateway padrão, o que acontece é isto. Eu consigo comunicar do PC1 para o PC2, mas depois não consigo comunicar para o PC3. Isto, neste caso, o gateway não é o do switch, obviamente, é o gateway aqui do meu PC1, mas se eu preciso de configurar um switch através de um PC remoto, aí eu vou precisar que o switch também tenha um gateway. Ora bem, regra geral, um switch é sempre um switch layer 2, portanto, o que significa que ele só encaminha dados dentro da rede local e sempre através de MAC addresses. Isto significa que ele não precisa de um IP para funcionar, portanto ele não precisa ser um equipamento ativo na rede para que funcionar, mas se nós quisermos ligar-nos diretamente a ele de forma remota, aí nós precisamos que o nosso switch tenha um IP e é por isso que configuramos a Virtual Interface. E aí temos que configurar um IP, temos que configurar uma máscara e principalmente temos que configurar um gateway padrão para que essa configuração possa ser feita remotamente e a partir de outras redes. Portanto, o gateway é configurado por norma em todos os equipamentos que querem comunicar para além da sua rede local. No fundo, se nós queremos aceder remotamente a um switch, seja por telnet ou por SSH, eu tenho que ter esta configuração feita em termos de IP, máscara de rede, de sub-rede, como nós já tínhamos feito, mas temos que lhe acrescentar o IP. Como é que nós fazíamos isto? Se andarmos aqui um pouco para trás e retomarmos aqui a configuração do switch, nós temos aqui o IP address 192.168.10.50 com a máscara 255.255.255.0. Se nós quiséssemos dar um gateway a este switch, tínhamos que usar este comando, que é o IP Default Gateway. IP Default Gateway e depois damos um espaço e colocamos o IP do gateway e a partir daí o nosso switch passa a ter não só IP e máscara de sub-rede, mas também passa a ter um IP, passa a ter um default gateway. Desta forma eu passo a poder configurar o meu equipamento remotamente, mesmo estando numa outra rede. Cá está. Reparem, interface VLAN 1, IP address 192.168.10.50, IP Default Gateway 192.168.10.1 e ele fica automaticamente configurado. Desta forma, este computador que não se encontra na mesma rede deste switch, e reparem porquê, porque o router provavelmente está a fazer uma rede para este lado e está a fazer outra rede para este. Se olharmos para os IPs percebemos isso. Deste lado aqui nós temos a rede 192.168.10.0, do lado direito temos a rede 192.168.11.0. Como vamos aprender depois no outro capítulo, eles não estão na mesma rede. O que significa que esta comunicação, se não existir um default gateway neste equipamento,
esta comunicação não consegue existir. Havendo um default gateway, ela acontece tranquilamente. Então foi este o capítulo 6.